Poucos homens marcaram os destinos de uma nação hispano-americana, como Rafael Leônidas Trujillo, na República Dominicana, como presidente ou por trás da presidência. Durante 31 anos, a antiga ilha, a Espanhola, agora convertida em república, esteve sob o comando férreo do chefe, o benfeitor, o Chivo ou Chapita, como era chamado por seus seguidores ou detratores. Após muitas décadas de desordem e revoltas internas na ilha, o trugilismo trouxe um período de ordem social, estabilidade política e financeira, desenvolvimento econômico e repressão a todo dominicano ou estrangeiro que ameaçasse seu poder, inclusive organizando atentados contra presidentes inimigos de outros países, como Rómulo Betancourt, da Venezuela. Tudo isso enquanto a família Trujillo acumulava uma imensa fortuna e garantia a coesão nacional. Uma história repleta de sucessos, fracassos, glórias e aventuras. Hoje vamos conhecer a vida de Rafael Leônidas Trujillo. Aqui é Reinaldo Carrillo, bem-vindos à Nova Enciclopédia. E convido vocês a deixarem seus comentários, compartilharem o material com seus conhecidos, ativarem as notificações e nos apoiarem no nosso Patreon para que possamos continuar trazendo material de qualidade e exclusivo. Em 24 de outubro de 1891, nascia Rafael Leônidas Trujillo Molina, na cidade de San Cristóbal. Seu pai era um pequeno comerciante descendente e um militar canário, e sua mãe, filha de um camponês e uma professora de origem francesa e mulata. Rafael seria o terceiro de 11 filhos, e todos os seus irmãos, com uma única exceção, se tornariam mais tarde coronéis e generais do exército dominicano. Após uma educação básica regular, Trujillo trabalhou 3 anos como telegrafista, até que, junto com um de seus irmãos, decide se envolver no roubo de gado, na falsificação de cheques e outros delitos menores, pelos quais passou vários meses na prisão. Aos 24 anos, ele retornou à liderança de uma gangue de assaltantes enquanto trabalhava na indústria açucareira em cargos de segurança. Em termos de espanhóis, ameríndios e africanos, na ilha antes chamada La Espanhola, após oscilações e lutas coloniais entre Espanha, França e Inglaterra. Os crioulos da ilha proclamam em 1844 a independência. E a República Dominicana, limítrofe na mesma ilha com o Haiti, que havia declarado sua independência dos franceses 40 anos antes. Com sua independência, a República Dominicana começa a viver uma etapa tumultuada, com poucos períodos de paz, entre guerras, revoltas e zonas controladas por caudilhos. O Estado não tinha o controle efetivo do país. Estava falido e era assediado pelas potências às quais devia dinheiro, juntamente com o crescente colonialismo dos Estados Unidos. Com seu foco muito voltado para a região do Caribe e com o interesse de garantir sua hegemonia na área frente a outras potências europeias, os Estados Unidos começam a intervir na política dominicana. Até 1906, a República Dominicana cede a administração de suas alfândegas aos Estados Unidos da América, após falhas contínuas em estabelecer um governo estável. Em 1916, o presidente Roosevelt ordena a ocupação militar da ilha, estabelecendo um governo militar liderado por um contra-almirante americano, não sem uma forte rejeição de muitos dominicanos. Muito ao estilo da Guarda Nacional, criada na Nicarágua pelos Estados Unidos, onde Anastácio Somoza pôde emergir como líder político na República Dominicana. Os anglo-saxões também criaram a Guarda Nacional, na qual Rafael Trujillo se incorporou em 1918, logo após sua fundação. Os líderes encarregados da Guarda rapidamente viram em Trujillo diferentes dotes que o tornavam valioso dentro da estrutura militar. Assim, logo ele foi promovido a capitão. Em 1922, além de fazer estudos na Academia Militar, em 1923 é nomeado inspetor do 1º Distrito Militar, já mostrando muito bons dotes de liderança e uma veia política. Nesta ascensão vertiginosa, ele chega ao posto de major no ano de 1924. As tropas americanas finalmente deixam a República Dominicana. Trujillo consegue desenvolver muito boas relações com dominicanos proeminentes e com os oficiais americanos antes de sua partida. Após a desocupação americana, Horácio Vasques é eleito presidente nas eleições da República Dominicana. No mesmo ano, Vasques nomeia Trujillo como chefe do Estado-Maior, que era de sua total confiança.
Em 1927, ele é promovido a general na Brigada Nacional, órgão criado para substituir a Guarda Nacional. Trujillo esteve com várias mulheres durante toda a sua vida. Aos 20 anos, em 1913, teve seu primeiro casamento com Aminta Ledesma, da qual nasceram 2 filhos. Em 1927, ele se casa novamente com Bienvenida Ricardo Martínez e 1 ano depois inicia um relacionamento extraconjugal com Maria Martínez Alba. Deste relacionamento nasce Rafael Leônidas Ramphis, também conhecido como Ramphis, que no futuro tentaria sem sucesso manter os Trujillo no poder. Ele tem 2 filhos com sua segunda esposa e mais 2 com sua amante. Finalmente, teve mais 2 filhos em outro relacionamento extraconjugal, com Lina Lobaton Pitaluga. Voltando a 1930, após 6 anos de governo do presidente Horácio Vasques, quando ele tentou se candidatar à reeleição, ocorreu uma insurreição contra ele. Trujillo, chefe do Estado-Maior e comandante do Exército, recebe a ordem de reprimir os revoltosos. Mas, quando eles chegam à capital, não encontram resistência alguma, pois Trujillo, nas sombras, havia sido uma das mentes por trás da revolta. Vasques renuncia e um dos líderes dos insurgentes é proclamado presidente interino. Rafael Trujillo, que silenciosamente vinha construindo boas relações com setores militares e políticos da sociedade, decide se candidatar à presidência. Em 1930, a campanha de Trujillo aplicou táticas de assédio contra seus adversários, usando seu poder armado. Os próprios membros da junta eleitoral renunciaram para serem substituídos por membros afins a Trujillo. Assim, seus concorrentes desistem da disputa e ele permanece como candidato único. 24 de maio de 1930. Rafael Leônidas Trujillo, com apenas 38 anos de idade, é proclamado presidente da República Dominicana. Pouco tempo depois, Trujillo descobre uma conspiração dos principais líderes da oposição. Ele os descobre e seus promotores acabam no exílio, de onde continuariam conspirando. Em 1931, o governo de Trujillo iniciou uma importante reforma econômica no país, na qual foi suspensa a amortização da dívida dos Estados Unidos. O gasto público e a burocracia foram substancialmente reduzidos, e as importações foram gradualmente reduzidas em favor da exportação, para equilibrar a balança comercial. Agora, os marcos fundamentais e mais notáveis dos 30 anos de trujilismo no poder serão vistos mais adiante no vídeo. Voltando ao seu primeiro ano de governo, ele também funda o Partido Dominicano, que se tornaria a estrutura política e ideológica que, juntamente com os militares, sustentaria o regime de Trujillo, até o seu fim. Este seria o único partido permitido durante esta etapa, com poucas exceções em certas conjunturas. Depois de muitos anos em que a República Dominicana viveu em constante instabilidade e conflitos, Trujillo passou a ser visto por muitos como capaz de garantir a ordem e a tranquilidade. Isso o imbuiu desde seus primeiros anos, de intensos apoios de diferentes setores políticos e da população. Para 1933, o Congresso Nacional nomeia Rafael Trujillo como generalíssimo dos Exércitos Nacionais. Durante esses primeiros anos, Trujillo consegue consolidar seu comando e exilar ou marginalizar os diferentes atores da oposição. Para 1934, novamente, como candidato único, Trujillo é eleito pela segunda vez para a presidência, 4 anos depois, para 1938. Por pressões externas, Trujillo decide não aspirar a um terceiro mandato presidencial e postula Jacinto Bienvenido Peinado, do seu mesmo partido, embora Trujillo continuasse sendo o homem forte do país. Durante este século, os órgãos internacionais liderados pelo mundo anglo-saxão exigiam a todos os países a adoção de modelos eleitorais de alternância no poder. Independente da história, contexto particular e tradição política singular de cada povo. Assim, Trujillo manteve a estratégia de alternar presidentes, permanecendo como uma espécie de chefe de Estado informal. Para 1942, após a presidência de Jacinto Bienvenido, Rafael Trujillo é novamente indicado pelo Partido Dominicano e o recém-criado Partido Trujillista e eleito pela terceira vez como presidente.
Em 1944, a República Dominicana celebrava seu centenário de fundação como república. E Trujillo mergulha a nação em uma celebração chamada Festas do Centenário. Para 1947, Trujillo é novamente um homem forte, com os apoios necessários para se manter no poder. Ele se candidata a um novo mandato presidencial, e desta vez, o governo permite que 2 pequenos partidos da oposição participem. Trujillo ainda ganha com 90% dos votos para um novo período de 1947 a 1952. Finalmente, após a 4ª presidência de Trujillo, seu irmão Héctor Trujillo é lançado como candidato. Sendo eleito primeiro para o período de 1952 a 1957, reeleito para o mandato de 1957 a 1962, embora exerceria como presidente até 1960, quando renuncia por pressões das potências internacionais. Nos últimos anos de crise do trujilismo, o governo de Trujillo não esteve isento de tentativas de derrubadas, como a expedição de dominicanos no exílio e milicianos cubanos, em 1947, que foi detida antes de desembarcarem na Dominicana. Em 1959, houve outra tentativa de exilados que chegaram por ar e mar e lutaram por dias com o exército dominicano, até que foram derrotados e muitos deles fuzilados. No entanto, além disso, durante os 31 anos de Trujillo, prevaleceu a estabilidade e a ordem política, com muito poucas liberdades para a oposição e repressão a todo elemento desestabilizador de seu governo. Durante todo esse tempo, Rafael Trujillo foi conhecido popularmente como o chefe ou o benfeitor, e por outros pseudônimos menos elogiosos como Chapita ou o Chivo, apelido que inspira o famoso livro de Vargas Llosa, chamado A Festa do Bode. Durante os 31 anos do governo de Trujillo, a República Dominicana foi testemunha de um desenvolvimento econômico positivo, não isento de oscilações. Esses 30 anos viram os principais indicadores de saúde econômica mostrar resultados em grande medida estáveis e favoráveis. Durante sua gestão, conseguiu-se eliminar grande parte da dívida externa, sendo totalmente quitada no ano de 1947. Igualmente, foram realizadas reformas que ajudaram a substituir a dependência das importações e a fomentar a produção nacional, junto com um vasto trabalho de construção de obras de infraestrutura que impulsionaram consideravelmente a economia. Para 1938, é inaugurado o Porto de Santo Domingo, que dinamizou o comércio em todo o país. Nesses anos, o governo também impulsionou um processo de industrialização significativo, que teve como foco o âmbito agrícola e pecuário. Trujillo também consegue reinstitucionalizar e modernizar o Estado dominicano, ao mesmo tempo que termina com um longo período de desordem produto do caudilismo e das lutas intestinas. Sua política também obteve conquistas para a soberania econômica da nação, como a assinatura do Tratado Trujillo-Hall, em 1940. Em um contexto em que os Estados Unidos ainda tinham o controle de muitos portos aduaneiros da Dominicana, este tratado restabeleceu a potestade absoluta das autoridades dominicanas sobre estes portos. Em 1941, foi fundado o Banco de Reservas, após comprar a filial do National City Bank. Depois que o dólar americano foi a moeda oficial do país por várias décadas, em 1947, é criado o Banco Central da República Dominicana e o peso dominicano é estabelecido como a moeda legal. Nos seus 31 anos no poder, Trujillo e sua família acumularam uma enorme fortuna. Com a compra de numerosos bens, propriedades e negócios no país, a preços tão baixos que quase pareciam expropriações, alcançou um patrimônio que superava as centenas de milhões de dólares. Para 1960, era dono de 60% da indústria açucareira dominicana. Para o governo de Trujillo, também foi de grande importância que o Estado o apoiasse com recursos e com um tratamento preferencial à Igreja Católica, credo predominante na República Dominicana e um fator unificador das almas do país. Contudo, a relação entre governo e igreja oscilou ao longo do tempo. O padre Rafael Castellano foi um dos sacerdotes que, ao ser nomeado arcebispo, com apenas 2 anos após a chegada de Trujillo ao poder, manifestou oposição e rejeição em acatar suas decisões.
Trujillo retirou subsídios à igreja em protesto e pediu à Santa Sé que o arcebispo fosse removido e o arcebispo anterior retornasse, o que acabou acontecendo pouco tempo depois. Para 1954, no Estado do Vaticano, Trujillo recebe a Grande Cruz da Ordem Piana e assina um concordato com a igreja que garante à igreja continuar mantendo o tratamento preferencial do governo dominicano. No entanto, a amizade fortalecida com a igreja não duraria muito tempo. Quando, em 1960, no meio da crescente oposição interna e externa, os bispos da República Dominicana emitem uma carta pastoral rejeitando o regime de Somoza, que estava há 1 ano de terminar, Trujillo manteve laços amigáveis com a Nicarágua, os Somoza e com a Espanha de Franco. Assim como procurou interferir na política interna de outros países da região onde governavam presidentes que ativamente se opunham ao governo de Trujillo. Esse foi o caso de Rómulo Betancourt, na Venezuela, que colaborava com os conspiradores dominicanos que estavam contra Trujillo. E como resultado disso, o presidente venezuelano sofre uma tentativa de assassinato em Caracas, em 1960, por meio de uma bomba em seu veículo colocada pelos agentes de Trujillo. A bomba feriu o presidente venezuelano, mas não o matou. Isso levou a Organização dos Estados Americanos a aprovar o rompimento das relações com Rafael Trujillo e impor sanções à República Dominicana. Trujillo também deu um forte apoio em dinheiro, equipamento militar e tropas a Fulgêncio Batista em Cuba. Para enfrentar os revolucionários liderados por Fidel Castro, já no poder, ameaçou derrubar Trujillo. E este fortaleceu a defesa militar da ilha e criou uma legião estrangeira para defender o Haiti contra uma possível invasão castrista. Uma das preocupações regulares do governo de Trujillo era a questão da migração, especialmente a imigração do Haiti, país vizinho cuja população, majoritariamente, tinha etnia e cultura distintas da dominicana. Muitos haitianos haviam emigrado devido à melhor situação econômica dominicana, e boa parte dos dominicanos não via isso com bons olhos. Na opinião de Trujillo, essa imigração massiva trazia todo tipo de problemas para o seu país. A essa preocupação fronteiriça, somava-se o fato de que o governo do Haiti apoiava opositores contra Trujillo para lançar uma invasão a partir desse país. Assim, Trujillo impôs novas restrições à migração e, em 1936, chegou a um acordo com o presidente haitiano sobre os limites fronteiriços de cada país. Isso resultou em uma significativa população de haitianos que estavam em territórios fronteiriços agora estarem em território dominicano. Diante disso, o governo de Trujillo ordenou que fossem expulsos, à força ou pacificamente. A operação para deportá-los da República Dominicana se transformou no que hoje ainda é denunciado como um massacre, na qual o exército dominicano acabou com a vida de aproximadamente mais de 10 mil haitianos. Este fato, em 1936, marcou o início de conflitos diplomáticos com os Estados Unidos. Vários congressistas americanos exigiram o rompimento de relações com a República Dominicana. Por isso, em 1938, Trujillo concordou em pagar uma indenização de $750 mil ao governo do Haiti. Durante o restante do trujilismo, foram incentivadas boas relações econômicas e diplomáticas com os Estados Unidos, não isentas de momentos de tensão que tiveram seu ponto de ruptura em 1956. Quando os Estados Unidos rompem relações com a República Dominicana devido ao sequestro de Jesus de Galíndez, um proeminente exilado separatista espanhol de esquerda que viveu por um tempo na República Dominicana, mas que, residindo em Nova York, foi sequestrado e levado para a República Dominicana em uma cuidadosa operação orquestrada por Rafael Trujillo para 1939. Apesar do forte anticomunismo de Trujillo, foi permitida a entrada na ilha de milhares de exilados do lado republicano da Guerra Civil Espanhola. E para 1952? Reunido com o general Francisco Franco, concorda que se promove a imigração de mais espanhóis para a ilha? Outro aspecto notável foi a contraditória política ambiental de Trujillo. Por um lado, foi criado o primeiro parque nacional do país e um órgão oficial para a proteção do sistema de parques. Igualmente, a reserva natural do Verado del Yaqui foi substancialmente ampliada e a derrubada de árvores de pinho sem a devida autorização foi proibida.
Agora, por outro lado, grandes empresas de serraria associadas a Trujillo desmataram uma quantidade inestimável de hectares de florestas, acabando com sua flora e fauna. Após o fim da era trujilista, a derrubada indiscriminada voltou, a ponto de governos posteriores terem que lançar incursões militares contra o desmatamento ilegal. Trujillo ganhou uma imensa popularidade em diferentes períodos de seu governo, até seus últimos dias contou com um significativo número de simpatizantes privatizantes. Isso foi aproveitado politicamente para promover sua imagem por todo o país. Tal foi o culto que, em 1936, o Congresso aprovou que a capital, chamada Santo Domingo, passasse a se chamar Cidade Trujillo. E, eventualmente, o pico mais alto do país foi nomeado Pico Trujillo. Em sua homenagem, foram erguidas estátuas do governante em todo o país. As placas de veículos incluíam o lema Viva Trujillo e foram atribuídos a ele títulos honoríficos como Pai da Nova Pátria, Benfeitor da Pátria e Protetor da Igreja. Para 1945, Trujillo deve enfrentar o protesto dos trabalhadores do setor açucareiro, atingidos pela inflação que se viveu naquele ano. Trujillo ordenou que aqueles que ficassem em casa acatando a greve fossem capturados e obrigados a trabalhar sob o crime de vadiagem legalmente estipulado no país. Para 1946, muitos desses trabalhadores se agrupam na Federação Local do Trabalho. E depois de uma greve de uma semana, o regime de Trujillo cede às suas solicitações. No entanto, vários de seus líderes foram perseguidos, desaparecidos ou exilados. O líder sindical e opositor político Maurício Valls foi para o exílio em Cuba e lá foi sequestrado. Em 1950 e mais, nunca se soube de seu paradeiro. Durante esses anos, o governo trujilano agruparia todos os sindicatos em uma única federação e desintegraria aqueles que não se unissem. No final dos anos 50, é criado o famoso Serviço de Inteligência Militar. Uma polícia política para a segurança do Estado que se encarregou de vigiar e, em algumas ocasiões, prender e tratar violentamente dissidentes que ameaçavam a estabilidade de seu governo. Durante o trujilismo, houve dezenas de milhares de vítimas, entre perseguidos, encarcerados, desaparecidos e neutralizados. Como mencionamos, desde 1956, as relações da República Dominicana com os Estados Unidos pioraram. A República Dominicana se recusava a aceitar o modelo de democracia eleitoral que as potências internacionais estavam impondo de forma crescente em todos os países. Isso, somado ao atentado contra Betancourt e a crescente oposição interna diante do desgaste de quase 30 anos de trujilismo, foi marcando o final do regime. Assim como vários atores dos Estados Unidos patrocinaram a queda de Batista em Cuba em favor de Fidel Castro, a CIA e outros elementos americanos começaram a traçar um plano para derrubar Trujillo. Na terça-feira, 30 de maio de 1961, às 9h45 da noite, com armas e apoio logístico fornecido pela CIA, um grupo de opositores dominicanos realizou uma emboscada ao veículo em que ele viajava. Trujillo. O carro recebeu 60 impactos de bala, dos quais 7 acabaram com a vida de Rafael Leônidas Trujillo. As razões por trás dessa ação dos Estados Unidos continuam sendo objeto de debate. Ramfis Trujillo, filho de Rafael Trujillo, viaja de Paris para a Dominicana para assumir o controle da situação. O presidente formal naquela época era Joaquim Balaguer, que era vice-presidente após a renúncia do irmão de Trujillo como presidente em 1960. Todo o aparato de segurança do Estado dominicano se voltou para a busca dos perpetradores. Com o passar dos dias, quase todos foram encontrados e foram executados por ordens de Ramfis Trujillo. O governo dos Estados Unidos havia prometido apoio aos perpetradores do magnicídio, mas esse apoio nunca chegou. Rafael Trujillo recebe um funeral de Estado com milhares de dominicanos prestando suas homenagens. O presidente Balaguer expressa o momento é, portanto, propício para que juremos sobre estas relíquias amadas, que defenderemos sua memória e que seremos fiéis às suas consignas, mantendo a unidade. Querido chefe, até logo, seus filhos espirituais, veteranos das campanhas que você lutou por mais de 30 anos. Olharemos para o teu túmulo como um símbolo iniesto,
E não pouparemos meios para impedir que se apague a chama que você acendeu nos altares da República. A família Trujillo busca uma nova configuração para manter o poder. Com Balaguer, que ainda era presidente, mas com a morte do chefe que garantia a coesão, seus dias estavam contados. 19 de novembro de 1961. Ocorre um levantamento à aviação que depõe Balaguer e que marca o fim definitivo da era. Trujillo, um conselho de Estado, assume o comando do país e convoca eleições para o ano seguinte, onde termina vitorioso Juan Bosch. A família Trujillo finalmente foge do país e Ramfis Trujillo retira o corpo de seu pai para depois ser enterrado em Paris. Após a morte de Trujillo e a nova presidência de Juan Bosch, que foi deposto após 7 meses. A República Dominicana começa a viver duros anos de tensão política entre as diferentes facções. Derrubadas e até mesmo uma guerra civil que culmina com uma nova ocupação militar americana. No entanto, isso será uma história para outro momento. Assim termina a vida do chefe, o benfeitor, o bode ou chapita, diante de um mar de lembranças que transitam desde a nostalgia por aquela velha e tranquila dominicana. E o pesar daqueles que se opuseram ao seu governo e não viveram para contar. Atrás do autoritarismo e da mão dura, a Dominicana viveu um período de desenvolvimento econômico e estabilidade política que não havia conhecido até então. Espero que tenham gostado deste vídeo. Falou Reinaldo Carrillo e lembrem-se de deixar seus comentários, dar like no vídeo, ativar o sino para as notificações e seguir-nos na nossa conta do Instagram, chamada A Nova Enciclopédia.